Bom dia, gente! Estamos em Tiradentes, Minas Gerais. A última vez que vocês viram a gente estava na Argentina. De lá pra cá, a gente não fez vídeo, mas a gente viajou. Só que foi de novo para Paraty, como a gente já tinha feito vídeos em Paraty, a gente resolveu não gravar. E hoje a gente vai fazer algumas coisas aqui em Tiradentes, que a gente vai visitar várias cidades históricas aqui em Minas Gerais. E vocês vão acompanhar a gente depois da vinheta. Logo de cara a gente vai encontrar uma feirinha de artesanato com souvenirs, artesanatos locais, louças, enfeites, tapeçarias, produtos que são da cidade. E, para minha surpresa, eu encontrei o antigo matadouro público. Em 1826 ele foi criado, quando passou a ser obrigatório os matadouros públicos. Após muitas mudanças, inclusive de local, em 1892, o novo Código de Posturas manteve o matadouro. Em 1963, houve uma reforma no local. Em 1990, o tombamento pela lei orgânica do município, e em 2001, definitivamente ele foi desativado e passou apenas a ser um produto histórico. E aí segue a feirinha com os produtos locais. A cidade de Tiradentes é uma cidade histórica conhecida pela sua cultura, gastronomia, natureza e religiosidade. Aqui é a subida do Almirante Alto São Francisco, que eu acho que vai dar para ver bastante coisa da cidade. Aqui a gente tem um marco que vou observar direitinho, ó, a respiração ofegante, a subidinha. Pessoa fora de forma. Primeiro, a cidade foi um arraial fundado em 1702 pelos paulistas que descobriram ouro na região, o Arraial Velho. Depois tornou-se a Vila de São José. Essa serra lindona que vocês estão vendo é a Serra de São José. E aqui a gente vê o centro histórico, que eu vou dar uma visitada com vocês. Eu já vi algumas partes, ó, e vou ali. E vou voltar para vocês verem. O museu principal está em obra, não vai dar para visitar. Mas outras coisas a gente pode ir vendo. Eu vou falando para vocês sobre a cidade, sobre o significado dessas cidades, que tem a questão do ouro, que está ligado muito a Paraty também, e a questão da Inconfidência Mineira. Ainda tem, além da Inconfidência Mineira, a gente tem a Guerra dos Emboabas, que foi bem antes da Inconfidência, foi quando o ouro começou a ser descoberto aqui na região, e as guerras por minas de ouro eram comuns. Aqui a gente já está no centro histórico e a gente vai ao Chafariz, que é um monumento a Tiradentes. Em 1860, de Vila de São José, ela passou a ser uma cidade. Em 1889, a cidade levou o nome de Tiradentes. Hoje é patrimônio histórico. O conjunto arquitetônico foi tombado em 1938. Esse é o Chafariz São José, no final da ladeira da Matriz, que foi construído em 1749.
ele tinha 3 funções, que era de abastecer a vila com água potável, lavagem de roupas pela lateral direita e bebedouro dos cavalos. A sua fachada é barroca e guarda uma rara imagem de São José das Botas e um brasão da coroa portuguesa em arenito. Vai, 1, 2, 3. Joga. Então joga. Não, tem peixe. Ah, tem umzinho sim. Hã? Tem peixinho sim. Atrás do primeiro chafariz, a gente tem um bebedouro aqui. Não sei se a água é apropriada, né? Mas aqui tem uma paisagem bem bonita, muito verde, muito. Agora vamos pegar fôlego, porque o que nos espera agora é um ladeirão. Olha o ladeirão que nos espera, que faz parte do centro histórico. Vamos lá, vamos encarar. Aqui tem ainda umas ruazinhas laterais até chegar lá em cima, que também são lindas e fazem parte do centro histórico. Aqui a gente encontra muitas galerias de arte de Oscar Aripe, é um deles. São muitas galerias de arte. Ali, Erwin Gallery. Ali, Sorgoramas. E o Ivan tentando conquistar um gatinho. Já fugiu. Fugiu? Tá ali, ó. Tá ali. Fugiu? Tá ladinho, ó. Ali. Ei, vem. Ó o gatinho. Não. Cachorro não. O cachorro veio. Mas o Ivan quer saber do gato. Miau, miau, miau. O Ivan é o caçador de gatos da cidade. Quer dizer, qualquer lugar que a gente vá, o Ivan acha gato. Às vezes eu não estou vendo nada, mas ele está vendo um gato. Enquanto eu caço história, ele caça gato. Aqui temos o busto do José Joaquim da Silva Xavier, que era alferes Tiradentes. O Tiradentes nasceu aqui, né? E morreu no Rio de Janeiro por conta da sua condenação, né? E onde é que esse corpo foi exposto? O corpo, ele foi exposto em várias cidades, né? Eles esquartejaram e cada lugar foi colocado um pedaço do corpo. Vou mostrar aqui. Olha, tem uma capelinha. Ali tem uns casarios. Ó, nesse casario aqui muito bonito, que vocês estão vendo aqui, era a Câmara Municipal, em que o pai do Tiradentes foi vereador. Vou mostrar para vocês. Aqui, a Câmara Municipal Tiradentes, Minas Gerais. Nesta Câmara, o senhor Domingos da Silva dos Santos, pai do nosso conterrâneo Alferes Tiradentes,
ocupou o cargo de vereador no biênio de 1755 a 1756. Essa placa foi colocada em 2002, 20 de dezembro de 2002. Né? Aí daqui a gente já vê a Igreja da Matriz, que a gente vai passar lá para mostrar. Olha que casario lindo, é um empório. Que lindo, a flor. Ah, a árvore que o Iva tá chamando a atenção, bem legal. Ai, que lindo! A gente deu uma parada aqui para beber uma aguinha, beber um Gatorade, porque apesar do dia meio lusco-fusco, como vocês estão vendo, tá calor, tá muito calor. E essa subida, ela é daquelas. Mas a gente já continua. Chegamos aqui na igreja e a visão que a gente tem daqui, da serra, das ruelas da cidade histórica, é essa aqui. Essa é a matriz de Santo Antônio, que teve sua obra iniciada em 1710. Essa é a igreja da matriz, que tem um cemitério do lado. As obras dessa igreja foram finalizadas em 1752. Seu estilo é o rococó e teve a colaboração de Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho. O relógio original de sol é esculpido por Leandro Gonçalves Chaves. Aqui temos a Capela de Nossa Senhora do Rosário, construída em 1708 e finalizada em 1719, e possui 3 altares com talhas de meados do século XVIII. Ela foi construída pelos escravos à noite. Desse lado, a gente tem o presídio. Vai falando aí. Qual o nome do bicho mesmo? Gavião? Asa de telha. Então, ele se afastou um pouco. Então aqui um gavião, asa de telha, né? Manter uma distância respeitosa. Olha o tamanho da garra dele. Ele é anilhado, esse anel ali, anilhado, né? Bem bonitão, olha pra cá. Tá procurando um gatinho, né? Obrigada, viu? Muito lindo. Aqui o Ivan teve a oportunidade de interagir com o gavião por causa de um projeto sobre esse pássaro. E depois de almoço, choveu enquanto a gente estava almoçando. Muito, muito, muito. Vou mostrar para vocês aqui a pracinha, que é chamada de Largo das Torres. Forras. Agora tá vazia, né? Porque choveu. Aproveitar para mostrar. Ali tem aquele monumento ali. É um monumento em homenagem ao Tiradentes. Né? Tudo aqui é homenagem a Tiradentes, lógico. É a cidade de Tiradentes. Ó, os passarinhos estão felizes com a chuvinha. Aqui o monumento. Tem uma plaquinha ali falando que ele foi herói da Inconfidência. A gente pode falar sobre isso depois. Hoje está um dia chuvoso. Tem horas que para de chover, tem horas que volta a chover. Depois do almoço e de um leve passeio ali pela pracinha central, a gente voltou para o hotel. O Ivan deu uma descansada e agora eu estou vindo aqui para
encerrar o vídeo de hoje com vocês. Sem antes eu falar um pouquinho sobre o Tiradentes, né? Já que eu estou na cidade de Tiradentes, falar um pouquinho do Tiradentes, do que foi o Tiradentes e o que foi a Inconfidência Mineira. Então, gente, quando o ouro foi descoberto aqui no Brasil, principalmente nessa área aqui de Minas Gerais, houve disputa de minas, e depois eu também vou falar sobre isso. Houve um boom aqui nessa região, muitas cidades surgiram, muita gente enriqueceu, mas a repressão de Portugal era bastante grande, porque Portugal devia muito dinheiro para a Inglaterra. E a solução dos problemas da realeza portuguesa com relação à Inglaterra vieram com a descoberta do ouro aqui no Brasil. Então, se cobrava um imposto, que era 20% sobre o ouro, que era o quinto. E isso no apogeu do ouro aqui foi dinheiro pra caramba que se encontrava. Havia sonegação de imposto? Sim, havia sonegação de imposto. As pessoas escondiam o ouro no assoalho da casa, né? Tiravam um assoalho e colocava ouro escondido. Tinha os santos do Pauoco, tinha buraco nas paredes, onde se colocava um quadro em cima e ali era escondido o ouro. Então havia isso sim, mas era muita repressão. E a repressão aumentou muito com relação ao imposto sobre o ouro, principalmente quando começou a escassear o ouro. Não é que não existisse ouro, tinha muito ouro ainda, tem ouro aqui na região. Mas é que na época não havia tecnologia suficiente para aprofundar mais ainda a pesquisa de ouro aqui em Minas Gerais. E aí é que começa a repressão a aumentar. Portugal não entendia que o ouro estava se escasseando, e sim que os brasileiros estavam escondendo ouro aqui no Brasil. Trocar um pouquinho de braço, porque senão não dá. Então, eles resolveram decretar a derrama. A derrama seria a cobrança de impostos atrasados, em que as tropas portuguesas poderiam invadir as casas e procurar se os brasileiros estavam escondendo ouro. Isso estava causando muito, muito desconforto para ser assim bem legal de falar. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, as notícias de que os Estados Unidos tinham feito a sua independência começaram a chegar aqui no Brasil, né? Uma colônia na América conseguiu fazer sua independência. Então essa ideia começou a ser trazida para cá. Além disso, os filhos dos mineiros, eles puderam estudar na Europa porque os seus pais tinham condição financeira para isso. Então eles foram para a Europa e lá eles começaram a entender o que era o iluminismo. O iluminismo eram ideias novas sobre liberdade, fraternidade e igualdade. Entre esses filhos de mineiros que foram estudar na Europa, estava Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Inácio José. Eles eram pessoas que tinham tido a oportunidade de estudar e vieram com as ideias iluministas lá da Europa. E começaram a ver a revolta dos seus pais e começaram então a pensar: por que a gente não faz uma independência? Mas vamos lembrar de uma coisa: a independência que eles pensavam era só daqui da região das Minas, tá? Não era do Brasil. Tanto que a independência ia ser feita aqui na região. A capital seria Ouro Preto. A gente teria uma república aqui. A bandeira é essa que vocês estão vendo aí. E tudo era planejado. Não passou de uma conspiração, né? Porque eles foram dedurados antes de que a revolução acontecesse, tá? Foram dedurados por Joaquim Silvério dos Reis em troca de perdão por dívidas. A cidade é tranquila, mas às vezes tem barulho. Então ele foi perdoado por causa de dívidas,
né? Acho que deve ter sido a primeira delação premiada do Brasil. E aí, dizem até que não precisava deles serem dedurados, não, porque eles ficavam falando sobre o assunto por aí, com qualquer um, então, de alguma forma, isso chegou nos ouvidos das autoridades portuguesas. E o Tiradentes? O Tiradentes, ele era um alferes, que era alguém que na época era obrigatório, filhos de colonos, fazerem tipo um programa militar. E ele chegou na patente de alferes, que é uma patente boa. E ele era um dentista prático. Que é um dentista prático? É um dentista? Não. Algum dentista veio para a colônia, porque não tinha médico, não tinha dentista aqui lá na colônia, não. Então, algum dentista veio para a colônia e ensinou o Tiradentes a arrancar dentes, que não tinha obturação, não tinha nada disso. Ficava com dor de dente, pegava e arrancava o dente da pessoa. Tá? E aí ele tinha essas obrigações. E ele entrou na causa. E ele tinha como tarefa ir ao Rio de Janeiro para comprar armas para fazer a revolução. E ele foi pego. Porque havia o pessoal, esse Joaquim Silveira dos Reis, ele dedurou e aí ele foi pego. Foi pego, foi preso, como os outros inconfidentes também foram presos. Mas ele foi o único a ser enforcado. Ele era o mais humilde do grupo. Ele não era filho de minerador, ele não era rico. Então, ele levou a culpa de tudo. Ele foi enforcado no Rio de Janeiro, na Praça da Lampadosa, onde hoje é a Praça de Tiradentes. Após o enforcamento, ele foi esquartejado e as suas partes espalhadas por cidades até chegar aqui em Minas Gerais. Isso era uma forma de causar medo a quem pensasse igual a eles, alguém que quisesse a independência, né? Bom, esse assunto dos Inconfidentes, ele foi apagado, tá? A casa do Tiradentes foi demolida, foi colocado sal no terreno para que não nascesse mais nada ali, nenhuma folhinha nascesse ali. A família dele foi amaldiçoada, assim, ela perdeu direitos, várias gerações. E a história foi esquecida, ninguém mais sabia do assunto. Aqui em Minas Gerais, é claro que se falava sobre o assunto, sobre essa tentativa, né, que nem chegou a ser uma tentativa, mas essa história só veio à tona de novo quando houve a proclamação da República. Os republicanos que tomaram o poder, eles começaram a remexer nos arquivos e acharam a condenação do Tiradentes. Ao achar a condenação do Tiradentes, o Brasil estava precisando de um herói nacional, um herói que não fosse da família real portuguesa, não fizesse parte da monarquia. E o Tiradentes, como ele foi punido por Portugal, que era a origem da nossa família real, o Tiradentes era perfeito para ser um herói nacional. E aí foi feita toda uma construção da imagem dele. Nenhum condenado vai para a forca de cabelo comprido e barba, como aparece nas ilustrações do Tiradentes, que foram feitas durante a República. Mas por que, então, ele aparece de cabelo comprido e barba comprida? Quem foi traído? Quem usava esse tipo de estética, digamos assim? Jesus Cristo, né? Então, o Brasil, na época, era muito católico. Então, aí seria mais fácil fazer uma conexão de herói Tiradentes se ele fosse semelhante a Cristo. Uma pessoa que foi traída, uma pessoa que foi condenada injustamente, uma pessoa que foi enforcada, esquartejada, uma coisa altamente chocante. Então, foi feita uma construção sobre Tiradentes. Mas isso não deixa de fazer dele uma personagem importante dentro da nossa história. Ele é uma personagem importante na nossa história. Aliás, todos os Inconfidentes. Um detalhe a mais sobre os Inconfidentes é que, apesar do lema liberdade, igualdade, fraternidade, que era um lema lá dos iluministas,
os Inconfidentes não pensaram em liberdade para todo mundo, tanto que não era falado de abolição nesse projeto dos Inconfidentes. Igualdade muito menos, porque eram pessoas da elite, tá? Mas é isso, gente. Essa é a nossa história. A gente não precisa florear nada, a gente não precisa contestar nada, a gente só precisa saber o que aconteceu de fato, o que foi realidade, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Não esqueçam de dar o seu like. Se você não é inscrito e caiu de paraquedas aqui, esse é um canal que fala de viagens voltados para história. O meu nome é Renê, eu sou professora de História e Sociologia. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para mais pessoas saberem sobre esse assunto, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.